Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya de Educação Vaishnava, pertencente à ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Maha Krishnanam e eu vou estar trazendo para vocês mais uma videoaula comparando o conhecimento ocidental com o conhecimento oriental, especificamente o conhecimento Vaishnava, o conhecimento monoteísta da Bengala de Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Hoje vai ser uma videoaula bem interessante falando sobre a morte. A morte como meta da vida. Parece um tema mórbido? Parece um tema lúgubre? Realmente, do ponto de vista material, daqueles que estão tentando se assenhorear do mundo, é um tema bastante esquisito, não atrativo. Porém, como a perspectiva, o paradigma transcendental daqueles que estão buscando a espiritualidade, o paradigma dessas pessoas, ele é invertido. A lógica é invertida. Então, aquilo que parece ser muito favorável no mundo material é pouquíssimo favorável para quem busca a vida espiritual, e aquilo que é favorável para quem busca a vida espiritual é pouquíssimo atrativo para quem busca vida material. A própria Bhagavad Gita explica, né, o que é dia para o sábio introspectivo é noite para a pessoa comum, e aquilo que é dia para a pessoa comum é como trevas, é como noite para o sábio introspectivo. Ok? Vamos lá então fazer essa investigação sobre a morte entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental nessa videoaula de hoje. Sejam bem-vindos. Me acompanhem, por favor. Então, como sempre, vamos colocar algumas indagações, algumas inquisições, alguns problemas para ajudar a reflexão e o norte do nosso problema. Será que existe algo mais universal que a morte? Quem aqui pode dizer, eu não vou morrer? Quem vocês conheceram no passado, seus avós, trisavós, pessoas com mais de 100 anos de idade, que não morreram? A experiência que nós temos universal, esmagadora, é que todos morrem. Agora, será que só o ser humano morre? Não, podemos ver que todo ser vivo, bestas, pássaros, répteis, quadrúpedes, todos morrem, todos fenecem. Então podemos afirmar com certeza que é um axioma, é uma verdade categórica, a morte. Todos morrem, todos vão morrer. Então nada é mais universal, nada é mais pungente, nada assola tanto a vida, a nossa existência, do que a morte, que vai existir um fim aparente. Quem aguarda ansioso a chegada da própria morte? Quem aí quer morrer? Levanta a mão. Quem é que fica empolgado, excitado com a ideia de que vai ter que morrer? Você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a 50 anos, mas indiscutivelmente, sem qualquer outra possibilidade, o seu corpo vai ser destruído, você vai morrer. E esse é um pensamento agradável? Isso causa prazer em nossa consciência, saber que a gente vai chegar a um fim? Ou seja, a nossa vida, que nós gostamos tanto, ela vai chegar a um fim. Esse pensamento causa prazer? Não, sem dúvida alguma. Vamos lá então com esses dois pensamentos, com esses dois nortes, guiar a nossa discussão. O momento da morte, o momento, decisivo em que nós morremos.
Então isso vai ser investigado na cultura helênica, né? Na cultura grega, e no pensamento Bhagavata, especialmente no texto da Bhagavad Gita. Em Sócrates e no Bhagavad Dharma. O Bhagavad Dharma entendam como a religião monoteísta, né? Ou seja, a religião que fala sobre Krishna, sobre Vishnu, a religião que vem falar sobre Deus, que é o processo de yoga, que é o processo da religião Bhakti Yoga, o processo mais elevado dentro de toda a vasta literatura védica. Então a gente vai estar comparando o pensamento de Sócrates. Sócrates, ele não escreveu nada do próprio punho. Tudo que nós temos, basicamente, do Sócrates, chega até nós por meio de dois autores. Um é um general chamado Xenofontes, e outro é o grande Platão. Então, os diálogos platônicos, eles têm o Sócrates como uma personagem. Não fica bem claro até que ponto o Sócrates é o Sócrates histórico, o Sócrates que existiu, porque o Sócrates não aparece só nos diálogos platônicos, aparece nos textos de Xenofontes, Aristófanes e outros contemporâneos. Isso eu estou falando de 400, 500 antes de Cristo, por volta. Basicamente, nós vamos analisar hoje as palavras de Sócrates no texto Fédon. Então, o Fédon é o diálogo platônico que vem mostrar os últimos momentos do Sócrates. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, o veneno. Então, seus amigos, seus discípulos e até a sua amadíssima esposa, Xantipa, vão lá, onde ele estava preso, em Creta, se eu não me engano, esperando, né, devido a um evento religioso que tinha, ele estava esperando, né, que administrassem o veneno. Então, os amigos e discípulos vão lá, ele tem esse diálogo bastante interessante. Então, ele vai fazer um discurso, ele vai fazer uma análise também sobre o momento da morte e a relação com o filósofo. Então, para comparar o diálogo socrático ou platônico, nós vamos ver na Bhagavad Gita como é que se arruma essa questão do momento da morte, o momento final, o momento onde o prana, o ar vital se inspira. Vamos ver se dá para a gente fazer algumas conjunções, ou se não, se é totalmente diametral, totalmente diferente a ideia do Bhagavad Gita com a ideia de Platão. Vamos ver como isso se resolve, como isso se arruma. Então aqui o Fédon, vamos primeiro analisar o Fédon, depois vamos comparar com a Bhagavad Gita. Então, Fédon, os últimos dias de Sócrates. No Fédon temos a narrativa da última conversa de Sócrates com seus amigos, alguns como Criton, Cebes e Símias. E Quécrates pergunta a Fédon. Então, o diálogo primeiro é entre Quécrates e Fédon. Fédon esteve pessoalmente na masmorra onde o Sócrates estava preso, esperando a decisão da morte. Então, o Fédon vai narrar tudo o que aconteceu a esse Quécrates. Já que estiver presente sobre os últimos momentos do filósofo Sócrates, condenado à morte pelo governo ateniense. Lembre-se, Sócrates foi condenado por Azebeia, né, por infringir, por inventar novos deuses, isso de acordo com o governo ateniense, e também por influenciar os jovens, né, um corruptor da juventude. Então, Sócrates vai debater sobre a imortalidade da alma e a ocupação, Dharma, a ocupação do filósofo com seus convivas.
Então aqui uma ilustração, né, do Sócrates tomando cicuta na masmorra, né, junto com seus amigos, todo mundo muito pesaroso, chorando por perder uma pessoa tão ilustre. E aqui a inofensiva cicuta. Então é dessa florzinha que se faz esse poderoso veneno, que já era conhecido desde a Grécia Antiga, que era ministrado como pena de morte, como método de matança, né, para os condenados em Atenas. Oi, cicuta. Tchau, cicuta. Então, um dos primeiros pontos que Sócrates vai advogar, famoso dentro da filosofia socrática, é a teoria dos contrários. Como aparece, aparentemente desconcertante, amigos, isso que os homens chamam de prazer, que maravilhosa relação existe entre sua natureza e o que se julga ser o seu contrário, a dor. Tanto um como a outra recusam ser simultâneas no homem. Então aqui é o texto integral do Phaedon, né? É o passo 60b. A tradução que eu escolhi, por eu ter mais familiaridade, é a do Jorge Paleicat e do João Cruz Costa. A tradução do Carlos Alberto Nunes é muito boa, né? É considerado por muitos como uma das melhores, mas eu tenho mais familiaridade com essa tradução aqui do Jorge Paleicat, ok? Então aqui nós temos o Sócrates falando sobre a questão dos contrários, né? Ele estava acorrentado e as correntes lhe produziam dor, né? Nos tornozelos, no corpo. E assim que ele retirou a corrente, ou seja, assim que os guardas retiraram a corrente, o que veio? Veio o prazer. Antes tinha a dor, a corrente sai, vem o prazer. Então vejam, né, como tem esses contrários, né? O sofrimento e o prazer, morte e vida, felicidade e aflição, calor, frio. Então esse mundo ele é composto por esses contrários, né? Eles formam a dinâmica desse mundo de acordo com o Sócrates, e é muito pertinente ele estar falando sobre isso agora, né? Porque existe maior contrário, ou maior contrários que a vida e a morte? Então o Sócrates está lá gozando da vida, conversando com os amigos, filosofando, mas ele está prestes a morrer. Então essa dualidade, esse contrário, vida e morte, ela está bem latente, ela está bem presente, e é a principal dualidade que nós enfrentamos. Nós como seres conscientes, nessa existência, enfrentamos esse grande drama de vida e morte. O que é a vida e o que é a morte. O caminho do filósofo. Então Sócrates vai advogar também. Assim, pois aí está, Sebes, o que deverás dizer a Éveno. Transmite-lhe também a minha saudação. E além disso, o conselho, se de fato ele é sábio, de seguir minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que me vou hoje mesmo, uma vez que os atenienses me ordenam. Então Sócrates está prestes a morrer e ele manda esse conselho, né, para o amigo Éveno, que seguisse os seus caminhos, as suas pegadas, que se ele fosse sábio, fosse filósofo, devia morrer também. Excelente conselho, né? Então esse foi o passo 61, B e C. Então, qual é o destino daquele que foi filósofo? Qual é o telos? Qual é a meta última do filósofo, de acordo com Sócrates? Confesso, Símias e Sebes, eu cometeria um grande erro não me irritando contra a morte. Ou seja, em alguns passos anteriores, o Sócrates está condenando o suicídio. Em momento algum, o Sócrates está fazendo uma apologia ao suicídio, acabar com a própria vida com as próprias mãos,
com os próprios métodos. Não, ele fala que isso os deuses não aprovam, não aconselham. Então fica bem claro que em um momento o Sócrates está fazendo uma apologia ao suicídio, a tirar a própria vida. Se não possuísse a convicção de que depois dela vou encontrar-me primeiro ao lado de outros deuses, sábios e bons, e segundo, junto a homens que já morreram e que valem mais do que os daqui, mas, em realidade, ficais sabendo que, se não me esforço por justificar a esperança de dirigir-me para junto de homens que são bons, então esse é um anseio, né? É a expectativa socrática, né? Uma vida pós. Em troca, hei de envidar todo o esforço possível para defender a esperança de ir encontrar, depois da morte, um lugar perto dos deuses, que são ambos em tudo excelentes. Então ele está esperando, após esse momento turbulento da morte, se encontrar com os deuses, né? Uma espécie de paraíso, Olimpo, ou algo assim que o valha. Ou então se encontrar com grandes personalidades, grandes poetas, grandes pensadores, grandes personalidades do seu passado, da sua herança grega ateniense. E se há coisa a que eu me dedique, com todas as minhas energias, será essa. Ou seja, a esperança pós-morte. Né? Aqui então nós tiramos uma foto, né, do Olimpo com seus deuses. Infelizmente o Sócrates não apareceu nessa foto, mas é mais ou menos essa a ideia, uma provável ideia do Sócrates do que ele iria encontrar após a morte. Então esse foi o passo 63 BC do diálogo Fédon. Então agora nós vamos ter uma declaração bombástica que a grande maioria dos estudiosos de Platão ou não querem ou não conseguem compreender. Receio, porém, que, quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Desculpem, esses foram os efeitos especiais, especialíssimos que a gente conseguiu reproduzir sonoricamente. Lembrando que o método com que nós estamos produzindo essa nossa videoaula é o método Punk, ou seja, o método faça você mesmo. Mesmo que você não saiba nada sobre edição de vídeo, sobre YouTube, mas o desejo de passar essa mensagem é muito maior. Por isso, nós utilizamos o método Punk, faça você mesmo. Muito obrigado. Esse foi Garuda, nosso patrocinador. Morte como separação entre a alma e o corpo. Então, aqui, além da teoria dos contrários, que eu vou mostrar mais à frente, então aqui a gente encontra um dos pontos essenciais entre o pensamento platônico e o pensamento védico, especialmente o pensamento das Upanishads e do Vedanta Sutra, ou seja, o pensamento Vedanta, que o eu é uma alma espiritual, um ser antimaterial, totalmente diferente desse corpo que é material, corruptível e temporário. Então aqui nós temos um grande ponto de intersecção entre Platão e os Vedas. Então esse é o passo 64C. Segundo nosso pensar, é a morte alguma coisa? Claro, replicou Símias. Nada mais do que a separação da alma e do corpo, não é? Estar morto consiste nisto: apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em si mesmo,
A alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, isolada em si mesma, a morte é apenas isso. Separação do corpo com a alma. O corpo é uma entidade, é um ente, e a alma é outro ente. E aí nós temos a mesma versão, a mesma visão, a mesma perspectiva, o mesmo paradigma na Bhagavad Gita falado pelo Senhor Krishna. Então abre citação também da Bhagavad Gita. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 30. Então, aquele que reside no corpo é a Divatma, a alma espiritual, o eu. O corpo nada mais é que um veículo, uma máquina onde a alma, o eu, foi depositada e agora interage, e devido à força da ilusão material, Maya, a alma pensa que é o corpo, que é fulano, que é cicrano, que é beltrano, que é negro, que é branco, que é judeu, que é muçulmano. Mas isso tudo são designações, são nomeações, identidades temporárias pertencentes à máquina, ao corpo. A alma espiritual, o eu, nada tem a ver com essas designações. O filósofo não se ocupa com os cuidados com o corpo. Então aqui novamente mais um ponto forte de intersecção, de conexão, de semelhança com o pensamento védico Vedanta. Passo 64c. Crês que seja próprio de um filósofo dedicar-se avidamente aos pretensos prazeres, tais como de comer e de beber? Então, essa temperança, como Platão explica, nos Vedas é conhecido como controle dos sentidos, a necessidade da temperança, de não satisfazer os desejos da mente e do corpo que aprisionam a alma, que prendem a alma nesse ciclo de nascimentos e mortes. E os prazeres do amor? Também não. E quanto aos demais cuidados? Desculpem, esse foi o passo 64D. E quanto aos demais cuidados do corpo? Pensas que possam ter valor para tal homem? Julgas, por exemplo, que ele se interessará em possuir uma boa vestimenta ou uma sandália, será que é havaianas, de boa qualidade, ou que não se importará com essas coisas se a força maior de uma necessidade não o obrigar a utilizá-las? Então, o que a gente analisa, o que a gente encontra aqui em Platão, a gente encontra um ascetismo, uma necessidade de se apartar dos objetos sensíveis do mundo fenomenal, separar a alma, o eu, do não ser, do não eu, que é a energia material, ou seja, o corpo e suas necessidades, como as necessidades voluptíveis, gastronômicas, vestuárias, tudo que for esse excesso, ou seja, como o Sócrates está divulgando, né? Que não for força maior de uma necessidade, ela deve ser apartada, né, no pensamento platônico. Então esse foi o passo 64E do Fédon. A trilha do filósofo. Então qual é o caminho que o filósofo percorre para alcançar a sabedoria? Lembrando que a palavra filosófos, ela se divide em dois, né? Philos significa amigo, outra palavra para amizade
também em grego é eros, mas nesse caso essa amizade fraternal é philos, né? E sophos é sabedoria. Então o filósofo é o amigo da sabedoria. Qual o caminho que ele percorre para alcançar a sabedoria de acordo com Sócrates? Então vamos lá, citação novamente do Fédon. Sim, é possível que exista mesmo uma espécie de trilha que nos conduz de modo reto, quando o raciocínio nos acompanha na busca. E é este, então, o pensamento que nos guia. Durante todo o tempo em que tivermos o corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, então essa mistura com essa coisa má é a alma dentro do corpo, né? A alma impregnada no corpo, é a alma dentro do corpo. Então essa é uma frase, essa é um passo famosíssimo para aqueles que estudam filosofia clássica e também é um dos passos mais repudiados, menos compreendidos pelos pseudo-pesquisadores de hoje em dia. E nossa alma estiver misturada com essa coisa má, o corpo, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos, que é a sabedoria. Ora, este objeto é, como dizíamos, a verdade, as coisas como elas são, a meta do filósofo, né? A medida justa de todas as coisas, trazendo uma passagem, né? Uma afirmação do Sócrates na República. Não somente 1001 confusões nos são efetivamente suscitadas pelo corpo, quando clamam as necessidades da vida, mas ainda somos acometidos pelas doenças e ei-nos às voltas com novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real. O corpo, de tal modo, nos inunda de amores, paixões, tremores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Não, nem uma vez sequer. Vede, pelo contrário, o que ele nos dá. Nada como o corpo e suas concupiscências, luxúria, né? Para provocar o aparecimento de guerras, dissensões, batalhas. Com efeito, na posse de bens é que reside a origem de todas as guerras. E, se somos irresistivelmente impelidos a amontoar bens, fazemo-lo por causa do corpo, de quem somos míseros escravos. Por culpa sua, ainda, e por causa de tudo isso, temos preguiça de filosofar. Então esse foi o passo 66 do B ao D. Então, aí ficou bem claro, para quem já tem uma certa experiência com o conhecimento védico, é a mesma coisa, que depois esse mesmo pensamento da separação, do afastamento das necessidades corpóreas, físicas, materiais, também, lógico, vai passar para o pensamento cristão. Aqui então, passo 66e. Então, a consciência pura, a consciência do eu plena, ela é incompatível com a presença do corpo, segundo o Sócrates. Só então é que, segundo me parece,
nós há de pertencer àquilo de que nos declaramos amantes, a sabedoria. Sim, quando estivermos mortos, tal como indica o argumento, e não durante nossa vida. Se, com efeito, é impossível enquanto perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento. Então, qual seria o método de purificação socrático, né? Como ele faz para alcançar o conhecimento pleno, alcançar a sabedoria, a plena capacidade do nosso filosofar. Mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição. Então esse é um ponto que eu acho fascinante no Sócrates, no Platão, é que o Platão ele sempre remete a antigas tradições, órficos, pitagóricos, os cultos de Eleusis. Agora a grande questão é, da onde surgiram esses cultos? Quais são as suas raízes mais profundas? Porque a gente vê que o conhecimento platônico ele tem muita semelhança com o conhecimento védico, conhecimento Vedanta. Com o conhecimento Gaudiya Vaishnava, eu não vou afirmar, porque em última análise, quando você acompanha na República, o Platão vai falar sobre o bem em si, sobre o filho do bem, o Sol. E, em última análise, é um conhecimento impessoal. Apesar da estrutura filosófica, né, distinção entre corpo e alma, o Vedanta, ou seja, o Jnana, esteja presente nos textos platônicos, ou seja, Srila Prabhupada afirmou uma vez que o Sócrates era um grande Muni, mas a questão de Bhakti, a questão da presença de Vishnu, Krishna, definida, ou seja, uma divindade pessoal, Krishna ou Vishnu, isso não aparece nos textos platônicos. Nós entendemos que essa é uma afirmação muito extraordinária, muito difícil. Krishna e Vishnu, Bhakti, são elementos muito secretos, muito confidenciais. Dependem da misericórdia de Krishna, dependem da misericórdia de um devoto de Krishna. Mas o conhecimento, Jnana, a estrutura Purusha, Prakriti, a estrutura do conhecimento da alma, Jnana, isso a gente vê muito latente e muito semelhante entre Platão e os Vedas. Voltando, não é apartar o mais possível a alma do corpo. Então aqui está a teoria da purificação do Sócrates. Habituá-la, a alma, a evitá-lo, o corpo, a encontrar-se sobre si mesma por um refluxo, vindo de todos os pontos do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que lhes seguirão, isolada e por si mesmo, a alma, inteiramente desligada do corpo e como se houvesse desatado os laços que a ele aprendiam. Então esse foi o passo 67C do Férum. Resumo da atividade do filósofo. Então aqui eu vou dar um resumo para vocês, ou melhor, Sócrates mesmo vai dar, e a gente arremata a visão do Sócrates em relação ao filósofo, a purificação do corpo, né, ou melhor, a purificação da alma, se separando do corpo, e que o momento ápice para tal purificação, para tal encontro do filósofo com a sabedoria, com a verdade, com a visão perfeita das coisas, seria o momento da morte, um momento propício para tal acontecimento. Assim, pois, símias, em verdade, estão se exercitando para morrer todos aqueles que, no bom sentido da palavra, se dedicam à filosofia, e o próprio pensamento de estar morto é para eles menos que para qualquer outra pessoa.
um motivo de terrores. Eis como devemos julgá-los. Não seria o suprassumo? Então, Sócrates alegou nessa afirmação que, enquanto para as pessoas comuns, para aqueles que não buscam a sabedoria, que tentam explorar o mundo e as coisas, o momento da morte é um momento de terror. Porém, como a gente vê pelo próprio Sócrates no texto do Fédon, o Sócrates está muito excitado, muito motivado para chegar o momento da morte, para ele tomar a cicuta e poder ir embora e então confirmar as suas hipóteses, né? Confirmar o que ele pensava que poderia ser o encontro com a filosofia, com o saber derradeiro, né? Então agora vamos analisar esses mesmos conceitos platônicos, ou os principais, no Bhagavad e na Bhagavad Gita. O que é o Bhagavatam, especialmente a Bhagavad Gita? Inicialmente eu pensei em fazer uma análise com o Bhagavatam e Bhagavad Gita, mas com receio desse vídeo ficar muito longo, eu falei, eu vou pegar só a Bhagavad Gita. E só com a Bhagavad Gita vai ficar redondo, vai ficar compreensível. O Bhagavad Gita, ela vai dar uma amostra potente da visão védica, né? Krishna vai fazer isso muito bem, afinal ele é Krishna. Mas depois, no final, eu vou comentar um pouquinho sobre a visão do Bhagavatam, sobre essa questão do Prayana Kale, que também no Bhagavatam é ponto central, não é um ponto secundário, não. É ponto-chave dentro do pensamento Bhagavata, dentro do Bhagavata Purana, dentro do Srimad Bhagavatam, a questão do Prayana Kale, do momento da morte. Ok? Então, uma das primeiras coisas que o Sócrates advogou foi a questão dos contrários. Então, na Bhagavad Gita, a gente vai encontrar a questão das dualidades. Então, abre a citação da Bhagavad Gita. Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, que então fica bem expresso, né? Shitoshna Shukha Dukkha Daha, inverno e verão, felicidade e aflição, as dualidades, os contrários. Quando tem o inverno, o verão não está presente, então se almeja o verão, o calor. E quando se tem o calor insuportável, 40 graus, se almeja o inverno, o frio aconchegante. E permanece estável em ambas as circunstâncias, ou seja, aquele que tolera esse mundo, né, suas intempéries, promovidas pelas dualidades, pelos contrários, está certamente qualificada para a libertação. Então esses foram os versos 14 e 15 do segundo capítulo da Bhagavad Gita, falados por Krishna. Na mesma Bhagavad Gita nós temos o verso 30 do capítulo 7, que é essa passagem Te Dvandva Moha Nirmukta. Aí o verso é o seguinte, o verso todo. Mas essa palavra Dvandva Moha, ela é fundamental, porque Dvandva significa dual, dualidade, e Moha significa ilusão. Vamos ver a tradução do verso que Krishna fala. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se, podem ver que eu deixei em negrito, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades. Então, enxergar a existência sob a forma de dualidades, negro, branco, homem, mulher, judeu, muçulmano, homossexual, heterossexual,
mulher inferior, homem superior, heterossexual superior, homossexual superior, inferior. Essa é uma visão dual promovida pela ilusão morra. Ou seja, quem vê dessa forma, inferior, superior, diferentes, essa pessoa ela está impelida pela ilusão material. Por quê? Porque a visão correta, a visão na perspectiva do conhecimento, da sabedoria, de acordo com a Bhagavad Gita, de acordo com o Bhagavatam, é que se vê na plataforma espiritual. Então, na plataforma espiritual se vê tudo com igualdade, sama. Essa visão equânime vê no corpo de um elefante, no corpo da vaca, no corpo de um grande filósofo, no corpo de um mendigo, a mesma essência. Qual é a essência? A essência é a alma espiritual, o princípio ativo que move o corpo do mendigo, do filósofo, do elefante, do cachorro e da vaca. Na aparência, na plataforma material, você vê distinção. O corpo do elefante é mais forte que o corpo do cachorro. Mas esses corpos são perenes, são temporários, vão ser destruídos com o tempo. Porém, a alma espiritual, o princípio ativo que está dentro desses corpos é contínuo, é eterno. E por ser eterno, é real e é verdade. No Bhagavata, o destino dos transcendentalistas. Então, o Sócrates queria alcançar, né, esses jardins, queria acessar esse lugar com os deuses e com os sábios, com os melhores. Então, como é que os Vedas, o Bhagavatam, se refere a esse local, né? Então, a Bhagavad Gita, ela explica, né? Krishna falando na primeira pessoa: esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam a este mundo material. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. Aí no Bhagavad Purana, nos planetas Vaikunta. Então, Vaikunta é o nome dos planetas espirituais, no céu espiritual, além de Swarga, além do céu material, além da morada dos deuses. Os planetas Vaikuntas é a morada transcendental, sem começo nem fim, onde reside Vishnu, suas expansões, e o Senhor Krishna junto com Balarama e os seus amigos, os seus parentes. Então a palavra Vaikunta significa o lugar sem ansiedade. No mundo material, a partir do momento que você tenta desfrutar dele, explorar o mundo material, você tenta fazer planos para alcançar a felicidade e a harmonia no mundo. Esses planos, eles sempre vão acarretar ansiedade, frustração, decepção, senão muito sofrimento e dor. Já Vaikunta quer dizer o lugar que você nunca vai ter ansiedade. Então vamos ver a caracterização desses locais de acordo com o Bhagavatam. Nos planetas Vaikunta, não está escrito errado, desculpem. Anyway, erro técnico, falha nossa, é Vaikunta, não Vaikunta, ok? Então, repetindo, nos planetas Vaikunta, todos os residentes têm sua forma semelhante à da suprema personalidade de Deus, Vishnu. Todos eles ocupam-se em serviço devocional, Bhakti, ao Senhor sem desejo algum, sem nenhuma motivação, sem nenhum interesse, de gozo dos sentidos. Nesses planetas, Vaikunta, há muitas florestas auspiciosíssimas, onde as árvores são árvores dos desejos, que vivem cheias de flores e frutos em todas as estações. Então essas flores e frutos não são para o desfrute dos habitantes, elas são, devido à consciência pura dos habitantes, são elementos, são produtos para serem entregues
entregues em oferenda a Vishnu. São elementos para serem ofertados a Vishnu. Porque tudo nos planetas Vaikunta é espiritual e pessoal. Ou seja, tudo nos planetas Vaikunta tem consciência. As árvores, as pedras, os rios, tudo lá é consciente. Diferente no nosso mundo que apenas os seres vivos, né? Animais e homens são conscientes. Então esse foi o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 15, versos 14 e 16. Não 14 é 16. Verso 14 e o verso 16 juntos. Então aqui uma foto para vocês que a gente trouxe dos planetas Vaikunta, Vishnu junto com Lakshmi e os habitantes de Vaikunta. Prayana Kali. Kali pode ser traduzido como momento, hora, time, anyway. Prayana da morte, ou seja, o momento em que o prana, que o ar vital se esvai, o momento, a hora, aquele momento específico que o ar vital sai do corpo. Aqui nossa amiga morte com o relógio dela, né? Prayana Kali. Então no Bhagavata, como é concebido, como é almejado, qual a importância do momento da morte? Para Platão, para Sócrates, o momento da morte é algo muito desejado, né? E no Bhagavata, como vai ser isso? Então no verso 30 da Bhagavad Gita é explicado, né? Sadbhuta didhaivam Sadyagya chaye vidu Prayana kale pichamam te viduryukta chittasa. Vejam que a palavra Prayana Kali, aqui na terceira linha, ela está em negrito, porque esse é o conceito com o qual a gente vai trabalhar no Bhagavad Gita. Então a tradução para esse verso é: e neste verso, desculpem, tradução não, aqui é o Prabhupada comentando a importância desse conceito de Prayana Kali. E neste verso, a palavra Prayana Kali é muito significativa, porque tudo o que fizermos na vida, quando estivermos no corpo vivo, será testado ao chegar a hora, o momento da morte. Qual deve ser a posição deles, ou nossa, naquele momento final? Qual deve ser a posição, o que o sujeito deve fazer no momento da morte? Então essa é uma preocupação muito grande na cultura védica. Por quê? Porque vai ser respondido agora. Na hora da morte, todas as funções corpóreas entram em desordem. E a mente, que é responsável por se fixar, né? Ter o pensamento final, o pensamento derradeiro, é a função da mente. E a mente não está numa condição apropriada, perturbada por essa situação do corpo, o corpo em colapso, no momento da morte. A pessoa talvez não consiga lembrar-se de Deus, do Senhor Supremo. Arjuna pergunta como alguém pode fixar sua mente nos pés de lótus de Krishna em tal momento. Então, a questão do momento da morte foi falado por Krishna no verso 30 do capítulo 7. E o capítulo 8, o capítulo seguinte da Bhagavad Gita, abre com algumas perguntas feitas por Arjuna. E uma das perguntas é o momento da morte. O que é o Prayana Kali? O que é o momento da morte? Então Krishna vai responder nos versos 5 e 6 desse capítulo 8. Então, o auspicioso momento da morte. Anta Kali Chamam Eva Smar Mukva Kalivaram Ya Prayarti Samabhavam Yat Nasti Atra Samshaya. E todo aquele que, no fim de sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, Deus, Krishna, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isto, não há dúvida. Então esse foi o verso 5.
Então aqui uma ilustração, Krishna falando a Bhagavad Gita para Arjuna. Bhagavad Gita, que é o principal livro de filosofia, o principal livro de filosofia, religião e teologia nos Vedas, né? Um capítulo do Mahabharata, o auspicioso momento da morte. Então aqui é o verso 6, o verso seguinte: Yam yam vapsmaram bhavam tyajati ante kalevaram tam tamevaiti kaunteya sada tadbhava bhavita. Qualquer que seja o estado de existência, de consciência, de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Aqui se explica o processo no qual muda-se de natureza no momento crítico da morte. Então, quando alguém morre, o que vai decidir a forma ou o tipo de corpo que a alma vai adquirir, vai conseguir? O pensamento derradeiro, o pensamento aonde ele colocar a mente no momento da morte. Aquele que no fim da vida abandona o corpo pensando em Krishna, em Deus, alcança a natureza transcendental do Senhor Supremo. Mas não é verdade que quem pensa em algo diferente de Krishna alcance o mesmo estado transcendental. Este é um ponto no qual devemos atentar com muito cuidado. Como pode alguém ter um estado mental apropriado no momento em que vai morrer? Então, a indicação de todos os acharyas é que se cantem os nomes de Deus, da divindade, seja eles Javé, Alá, Jeová, Buda, Cristo. Os Vedas revelam esses nomes em primeira grandeza. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, cantar os nomes de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, o processo de cantar os nomes de Deus, eles são um processo muito poderoso para nos dias atuais, quando chegar o momento da morte, a gente possa fixar a nossa consciência, a nossa mente em Deus, e como Deus é todo poderoso, é todo puro, a gente alcançar uma mesma existência, uma mesma vibração, a mesma pureza que Deus tenha, ou seja, se tornar, ter um corpo espiritual que a gente possa servir, se associar face a face com Deus, com Krishna. Então, esse é um processo de uma vida toda. Não é que no momento da morte a gente vai se lembrar facilmente de Deus. Se lembrar de Deus, isso vai depender do que a gente fez durante toda a vida. Lembre-se que a nossa consciência, ela é permeada por sânskaras, por impressões das coisas que nós fizemos durante toda a vida. Então, no momento da morte, essas impressões elas vêm à tona. Então, aquele que se ocupou em vida espiritual, vida religiosa, em fazer o bem ao próximo, em buscar a Deus, ele vai conseguir se lembrar dessas coisas. Já o Mahamantra Hare Krishna, ele não é diferente de Krishna. Krishna, Deus e seu nome não são diferentes. No mundo material existe o dualismo, ou seja, um objeto é diferente do seu nome, assim como Shakespeare trabalha, né? A rosa, você pode chamar ela de qualquer coisa, pode chamar ela de cachorro, gato, Citroën, ônibus espacial, mas a rosa em si, ela vai ter o mesmo perfume, a mesma delicadeza das pétalas, a mesma cor avermelhada, exuberante. Então, o nome rosa, ele não está atrelado impreterivelmente ao objeto rosa. Ou então,
o objeto água, ele não está ligado intrinsecamente com o nome água, a substância água. Ou seja, se eu falo água, 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 isso não vai matar minha sede. Isso não vai invocar água para mim. Porém, o nome de Krishna e a personalidade de Krishna não são diferentes. Então, quando eu falo Krishna, eu estou vibrando, eu estou me conectando automaticamente com Krishna. Então, quando eu canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eu estou me conectando diretamente com a divindade suprema, com Deus. Então, aqueles que por toda a sua vida cantaram o Mahamantra Hare Krishna, nomes como Govinda, Gopala, Hari, Rama, Srimadhusudana, Radhanata, Gopinata, no momento da morte, com muito mais facilidade, eles vão poder se lembrar de Deus e cantar os santos nomes de Deus. Ok? Então aqui nós temos o nosso querido A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que trouxe todo esse conhecimento da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, e espalhou, disseminou ele por todo o mundo ocidental, veio trazer as nuances do amor puro a Deus, Krishna Prema Bhakti, para o mundo. Ok? Então eu me despeço de vocês, desse nosso tema, a questão do momento da morte, que tem uma semelhança grande entre o pensamento platônico e o pensamento da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, o pensamento Bhagavata. Muito obrigado pela paciência. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar aí nas perguntas aqui abaixo. Eu vou ter todo o prazer de responder, toda a atenção. Muito obrigado. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like para poder ajudar a disseminar esse conhecimento que é tão vital, que é tão importante para as pessoas. Eu não estou ganhando nada. O que a gente quer é ser um servo de Srila Prabhupada e do Sr. Chaitanya para difundir esse conhecimento. Muito obrigado. Hare Krishna e tchau!